quartas. É um prazer poder-vos auxiliar com todas estas inovações que a PHC implementa e inovações a nível de preenchimento de mapas obrigatórios e de quadros obrigatórios. Neste webinar está em conjunto comigo a Mónica, tão bem e tão vossa conhecida desde assistências à formação. É ela que vos irá acompanhar nesta viagem do relatório único, efetivamente. É importante para nós reforçar estes conhecimentos a nível de PHC junto dos nossos clientes e dos nossos parceiros e, entre aspas, amigos, como é óbvio, não é? Ela vai-vos acompanhar nesta viagem, vai fazer toda esta apresentação e, no final, iremos ter, muito importante, um pequeno período para perguntas e respostas. Eu vou solicitar que na plataforma do webinar coloquem as vossas questões. Vamos tentar filtrar e vamos tentar responder a todas no final. No entanto, e como de certo já sabem, estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas, estamos sempre disponíveis para vos poder ajudar neste sentido também. Na plataforma tem então do lado direito, importa frisar esta questão do chat, que podem colocar as vossas perguntas. Este formato de webinars PHC às quartas é um formato que a Trigénios tem vindo a explorar no sentido de auxiliar, inclusive com a questão do Covid, hoje em dia em voga, cada vez mais temos que utilizar estas ferramentas de webinars. O PHC às quartas é previsto ou é objetivo dos webinars conseguir auxiliar certas respostas, temas interessantes que tocam pontos importantes para as vossas organizações e que vocês possam efetivamente avançar na utilização deste fantástico software que é o PHC. Espero que gostem, transmitam-nos o vosso feedback, também estamos cá disponíveis para isso, indiquem-nos se gostaram, se não, efetivamente, e com isto poderemos efetivamente melhorar e avançar nestes webinars interessantes. Aproveito para lembrar que em 2020, e tendo em conta o especial período que atravessamos, tivemos bastantes inscritos nos nossos webinars. 90% das pessoas consideram que foram úteis para dinamizar os seus negócios. Tivemos uma boa avaliação também a nível destes webinars e esperemos assim continuar, estamos disponíveis para isso e para avançar neste mundo que é o PHC propriamente dito. Para se inscreverem nos próximos webinars, podem fazê-lo através do nosso plano de formação, está no site, disponível nesse link que podem consultar neste slide, efetivamente. Existem várias áreas, várias temáticas, desde picking até contabilidade, logística, várias muito interessantes e pertinentes que devem e podem, obviamente, usufruir deste canal de comunicação que são os webinars hoje em dia. Assim, passo a palavra à Mónica Rodrigues. Qualquer questão, estejam à vontade para colocar então no chat disponível para vós. Obrigado e até já. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Trigénios. Para quem não me conhece, eu sou a Mónica Rodrigues, sou consultora PHC na Trigénios. Hoje, neste webinar, vamos falar sobre o relatório único. Vamos aqui fazer um enquadramento ao tema. Vamos abordar aqui as alterações que a PHC faz anualmente nesse sentido, que anexos é que o PHC produz e, principalmente, quais é que são as boas práticas para o preenchimento, no sentido em que devemos conseguir produzir e validar os anexos sem erros. Então, começando aqui no enquadramento ao nosso tema, vamos fazer a definição do que é o relatório único. É um relatório eletrónico referente à atividade social da empresa. É um relatório anual de entrega obrigatória para entidades empregadoras com trabalhadores por conta de outrem ao seu serviço no ano anterior. Este relatório é entregue então anualmente, submetido no portal do Gabinete de Estratégia e Planeamento. Quando é que este relatório tem que ser entregue? Este relatório habitualmente
é entregue entre o meio de mês de março e meio de abril, portanto é sensivelmente um mês de entrega, referente ao ano anterior. Atualmente, e neste contexto excepcional de pandemia que estamos a viver, esta entrega foi prolongada, portanto o prazo foi estendido e vai ser a partir do dia 16 de abril até 30 de junho de 2021. Portanto, a partir da semana que vem já será possível então entregar o relatório único. Qual é o objetivo da entrega deste relatório? Apesar da maioria de nós às vezes ter a ideia pré-concebida que este relatório não faz grande sentido, que não tem grande aplicabilidade prática, efetivamente tem. Este relatório tem como objetivo conhecer melhor as empresas, o emprego e as condições de trabalho. Através desses dados que são fornecidos pelas empresas, são produzidos e disponibilizados lá no portal de estratégia e planeamento, estatística e alguns indicadores com base nessa informação reportada. Essa estatística e esses indicadores depois vão constituir um instrumento-chave para a definição e execução de políticas públicas, sociais e económicas. Então, e como é que o PHC responde anualmente a esta obrigatoriedade? Primeiro que tudo, há disponibilização do dossiê técnico no GAP, na página onde é efetuada a entrega. Depois desse dossiê técnico ser disponibilizado, a PHC irá analisar essa informação e proceder a alterações necessárias. Normalmente, pelo menos nos últimos anos, as alterações que têm existido são ao nível de modificações nas tabelas, ou seja, tabelas de países, por exemplo, ou às vezes uns códigos de motivos de entrada ou de saída que são modificados ou surgem códigos novos, portanto, ultimamente tem sido nesse sentido. Depois, a PHC então procede a essas alterações e, por fim, disponibiliza essas alterações no nosso software. Atualmente, essas alterações ficam disponíveis automaticamente para empresas que tenham licenciamento PHCO nativo. Portanto, bastará terem um licenciamento PHCO nativo, que logo que a PHC disponibiliza as alterações, elas são atualizadas automaticamente via web service. Há duas formas dessa atualização ser feita. Ou poderão ir no menu de pessoal, mapas habituais, relatório único, fazer a importação dessas tabelas. Portanto, nesse menu conseguem ir buscá-las via web service para o vosso PHC, sem ser necessário qualquer intervenção da nossa parte. Ou também no menu sistema, onde diz parâmetros, existe um parâmetro que poderão ativar, que se chama verifica se existem atualizações das tabelas de relatório único assim que entra na aplicação. Com este parâmetro ativo, sempre que entrarem no PHC, o PHC vai verificar se existiram alterações às tabelas e, nesse caso haja, ficam automaticamente atualizadas e poderão então proceder à produção do relatório com as novas alterações. Obviamente aqui estamos a falar em alterações de tabelas. Se algum dos anos houver algum tipo de alteração na estrutura do ficheiro entregue, aí sim vai ser necessário alterar a estrutura do ficheiro e terá que ser feita a atualização do executável do PHC. Vamos agora ver que anexos é que o PHC disponibiliza do relatório único. Basicamente, o PHC disponibiliza todos os anexos. Portanto, com o PHC conseguem produzir o relatório único na totalidade, sem necessitarem de preencher qualquer anexo manualmente. Portanto, aqui neste esquema, temos o anexo 0, a folha de rosto, o anexo A, quadro de pessoal, anexo B, fluxo de entrada ou saída de trabalhadores, anexo E, as greves,
e anexo F, informação sobre prestadores de serviço. Estes primeiros 5 anexos estão disponíveis no módulo de pessoal. Anexo C, relatório anual de formação contínua, está disponível no módulo de recursos humanos. E anexo D, relatório anual de atividade do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho, está disponível no módulo SHST. Portanto, com estes 3 módulos conseguem efetivamente produzir todo o relatório único, não necessitando de preencher nenhum dado manualmente. Vamos agora passar à parte dos pressupostos, ou seja, aquilo que temos que garantir no software para que a nossa produção do relatório único saia correta, sem erros, quer de produção, quer de validação do aplicativo. Portanto, há aqui algumas tabelas que colocamos aqui, que são as tabelas que têm que ser preenchidas, que é aqui que o programa vai buscar a informação. Muitas vezes não temos noção de todas elas, de todas as que o software vai ler a informação para os nossos anexos. Então, o que é que temos? Anexo 0, folha de rosto, anexo A do quadro pessoal e anexo B das entradas e saídas. Para estes 3 anexos, o PHC vai buscar informação a estas tabelas que estão aqui listadas. Ou seja, informação na ficha completa da empresa. Há informação que o PHC vai buscar para o relatório único na ficha completa da empresa. Por exemplo, volume de negócios, capital social, natureza jurídica, portanto, são campos que são aqui da ficha completa da empresa. Mais um bocadinho à frente vamos fazer uma demonstração e vamos ver estes menus. Depois, gestão de funcionários e recibos de vencimento. O PHC vai buscar também informação para o relatório único nas fichas de funcionários e nos recibos de vencimento. E porquê que eu coloquei aqui recibos de vencimento? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o número de beneficiário que nós preenchemos na ficha do funcionário. O número de beneficiário, vamos imaginar que está vazio, que está limpo, não está preenchido. Portanto, obviamente vai dar erro no relatório único. Ou vamos imaginar que está mal preenchido, nós vamos à ficha do funcionário e corrigimos. Só isso não chega, ele vai continuar, às vezes acontece vocês terem os dados bem preenchidos na ficha do funcionário e efetivamente quando vão produzir o relatório eles continuam a sair errados. Isto é porquê? Porque esses dados estão também, neste caso, na tabela de recibos de vencimento. Este exemplo que eu estava a dar do número de beneficiário, quando tentamos alterá-lo, por exemplo, ou preenchê-lo de raiz, ele vai nos perguntar se queremos atualizar esses dados nos recibos de vencimento e a partir de que data. Ora, aí devemos sempre dizer que sim nessa pergunta. Devemos sempre responder que sim. Para quê? Para os recibos de vencimento desse funcionário ficarem com essa informação associada. Se nós respondermos que não, o que é que acontece? O dado está bem preenchido na ficha de funcionário, mas não está nos recibos de vencimento e é aí que o relatório único vai buscar a informação. Portanto, muitas das situações está relacionada com isto. Quando eu digo o número de beneficiário, isso acontece com a data de nascimento, com a situação na profissão. Portanto, há vários campos que quando vocês vão gravar na ficha do funcionário e vos pergunta se querem atualizar no recibo de vencimento, digam sempre que sim e coloquem lá a partir de que data. Ele vai afetar esses recibos daí para a frente. E nesse caso salvaguardam que depois no relatório único vai sair a informação corretamente bem preenchida. Outras tabelas que influenciam nestes anexos é a tabela do cadastro dos funcionários e registros do balanço social. Estas duas tabelas, normalmente, pela ideia que eu tenho, não há muito aquela noção de para que é que servem. São duas tabelas que estão lá no módulo pessoal, mas às vezes não temos muita noção para que é que servem, o que elas estão lá a fazer e realmente elas servem para o relatório único.
Estas duas tabelas são tabelas auxiliares à ficha do funcionário. São também tabelas à semelhança de recibos de vencimento, onde o programa vai ler a informação para o relatório único. Mais uma vez, vocês não têm que ir a estas tabelas preencher nada. É o programa que vos pergunta e vocês só têm que responder que sim e a informação vai lá parar. Dou aqui o exemplo, por exemplo, para o anexo B, fluxo de entradas ou saídas, onde aí, por exemplo, a data de início de contrato ou, por exemplo, o motivo de entrada na entidade empregadora, são dois campos que nós preenchemos na ficha do funcionário, mas realmente o programa, quando nós vamos a gravar, vai nos perguntar se desejamos lançar esse registro no cadastro ou no balanço social. Nós aí deveremos mais uma vez responder que sim. Só temos que responder que sim. É-nos aberto o ecrã do cadastro ou do balanço social, já com a informação toda preenchida, e aí então gravamos essa informação. Portanto, são 2 cliques que temos que dar e a informação é lançada no cadastro ou no balanço social. Aí, mais uma vez, estamos a salvaguardar que os dados vão para o relatório único. Às vezes há a tendência de responder que não a essa pergunta, uma questão de avançarmos, continuarmos no trabalho naquilo que estamos a fazer, só que nesse caso estamos a fazer com que a informação não vá lá parar, apesar de termos a data de início de contrato e o motivo de entrada preenchido, na ficha estamos a ver que está preenchido, mas no cadastro e no balanço não está. Agora, o que é que se pode fazer também nesses casos em que vocês já responderam que não há pergunta? Que às vezes acontece, respondemos que não sem querer e na verdade tínhamos que responder-se que sim. Há sempre 2 hipóteses. Ou vão novamente ao campo, ou novamente à data de início de contrato, é só um exemplo, e vão colocá-la novamente para que o programa vos faça novamente a pergunta e aí já respondem que sim e já está lançado no cadastro, ou podem ir diretamente à tabela do cadastro e lançar o registro, mas aí tem que o preencher todo manualmente. Isto para dizer o quê? Que não ficam com essa informação por preencher, vocês têm sempre a hipótese de ir lá novamente preencher essa informação. Depois, por fim, aqui na parte para estes 3 primeiros anexos, outra tabela que também é importante é a parte das faltas com a classificação para relatório único. Neste caso, mais para o anexo 0, para aquele quadro onde aparece o número de horas não remuneradas ou remuneradas, onde vocês têm que colocar o motivo da falta. Isto é um dado que muitas vezes também aparece vazio e é mais uma questão que dá um erro na validação e que tem mais uma vez de estar a preencher aquilo manualmente. Portanto, neste aspecto as vossas faltas que marcam os funcionários têm que ter a classificação para relatório único preenchida. Essa classificação para relatório único pode ser preenchida no próprio registro da falta ou diretamente na configuração da falta. Portanto, se forem ao menu de tabelas, pessoal, códigos de falta, portanto, as vossas faltas que tenham criadas no PHC têm que ter todas essa classificação para relatório único preenchida. E aí é mais um dado que estão a salvaguardar que é preenchido. Portanto, para estes 3 anexos, são as tabelas que nós temos que salvaguardar que são preenchidas. Mais à frente já vamos ver alguns exemplos. Depois, para o anexo E e F, temos que também salvaguardar aqui algum preenchimento, alguma informação. Para o anexo E, das greves, se nós o selecionarmos na altura em que estamos a produzir o relatório único, e se não tivermos nenhuma greve lançada, ele vai nos dizer que não existem greves lançadas se pretendemos lançar agora. Se respondermos que não, obviamente ele vai produzir o anexo com a resposta não e está pronto a submeter e enviar. Se respondermos que sim, é-nos aberto um ecrã do lançamento da greve, onde aí deveremos preencher os dados respeitantes à greve. Podem no preencher a partir daí ou podem ir ao menu Tabelas, Pessoal,
e têm lá a parte para preencher os dados da greve. Depois, para o anexo F, a parte de outros profissionais, também é necessário salvaguardar que é preenchida a informação do relatório único, quer na tabela dos outros profissionais, nomeadamente o número de beneficiário da Segurança Social ou o código do regime, se é CAI, por exemplo. Portanto, toda essa informação do relatório único tem que estar preenchida. E também a mesma coisa no recibo que emitem para o outro profissional, também tem que estar lá a informação do relatório único preenchida, nomeadamente a data de início e fim da prestação de serviço e o número de horas afetas ao serviço a que aquele recibo de outro rendimento diz respeito. Portanto, isto para o caso do anexo F. Depois, para o anexo C, o anexo da formação, disponível no módulo de recursos humanos, aqui o que é que temos que preencher? Temos que ir às fichas dos colaboradores, preencher a informação que diz respeito ao relatório único, nomeadamente na ficha dos colaboradores, temos que dizer que o colaborador teve formação no ano de referência que diz respeito, por exemplo. Temos que ir criar a tabela de ações de formação. Qual foi a ação de formação que houve no ano em que estamos a entregar o relatório? E depois, por fim, temos que associar a essa ação de formação o colaborador, que é na tabela de formandos. Portanto, temos a tabela colaborador de ação de formação e depois temos a tabela de formandos, onde associamos todas as pessoas que tiveram aquela formação naquele ano. Portanto, para o anexo C são essencialmente estas três tabelas. Já vamos também ver um exemplo da informação que temos que ter preenchida. Depois, por fim, para o anexo D, disponível com o módulo de SHST, temos que salvaguardar, mais uma vez, temos preenchida informação na ficha completa da empresa e também este módulo permite-nos produzir o relatório de SHST e, obviamente, com este relatório conseguimos depois produzir o anexo D para o relatório único. Portanto, tudo o que sejam dados de se houve acidentes de trabalho, se existiram exames de admissão periódicos, ocasionais, portanto, todas estas informações que dizem respeito à segurança, higiene e saúde no trabalho, este módulo permite-vos produzir esse relatório e, consequentemente, essa informação passar para o anexo D. Portanto, para este anexo é essencialmente terem os dados do relatório SHST preenchidos e informações na ficha completa da empresa. Portanto, passados estes pressupostos nestas tabelas que eu mencionei aqui, o PHC tem que vos produzir o relatório único completamente sem erros e na validação a mesma coisa, sem erros. Pronto, vamos passar então aqui a uma demonstração no PHC, onde vos vou aqui mostrar alguns destes exemplos que tivemos a falar, alguns destes erros. Então, vou aqui partilhar a minha tela. Ok, creio que já estarão a ver o meu PHC. Vou só perguntar se estão a ver aí, que me respondam aí pelo chat. Ok, muito obrigada, Beatriz, Raquel. Então vamos começar aqui. Obrigada, Wanda. Vamos começar aqui pela parte
da ficha completa da empresa. Portanto, aqui temos que salvaguardar que preenchemos dados como, obviamente, número de contribuinte, mas este à partida já estará preenchido. Aqui terão que ter preenchido também código de natureza jurídica. Estes dados que eu estou aqui a dizer, se eu testar agora a produzir o relatório único, ele já me vai dar estas indicações. Eu não tenho que saber de cor, tenho que ter isto preenchido, atenção. Aliás, até já podemos de seguida testar mesmo uma produção do relatório para vermos essa informação. Portanto, natureza jurídica tem que estar também preenchido. A parte do capital social tem que estar preenchido. E depois há aqui outro detalhe que habitualmente nos escapa, mas que temos que também preencher. Temos este botãozinho aqui que diz Balanço Social Relatório Único. E aqui temos que criar um registro para cada ano em que estamos a produzir o relatório único. Eu agora aqui no âmbito deste webinar estou com dados de 2019, porque ainda não está disponível a entrega em 2020, portanto o que veremos aqui será tudo de 2019. Então, clicando neste botãozinho, aparece-nos aqui este quadro, onde aqui temos que introduzir um novo registro por cada ano. Portanto, se agora fossem para produzir para 2020 e introduzir um novo registro, ele automaticamente assume ali 2020 e preencheriam a informação necessária. Aqui para o anexo 0, informação que ele nos vai pedir, aqui será parte de volume de negócios. Portanto, estes são os dados principais a nível de ficha completa da empresa que temos que preencher. Podemos só fazer aqui um teste a produzir um relatório único. Então vamos aqui ao menu de pessoal. Depois vamos a mapas habituais. Já agora faço aqui referência só aqui a outra questão que falámos. Aquela importação que falámos inicialmente das tabelas que o PHC disponibiliza logo seguidamente que o GEPAS disponibiliza, que eu vos disse que haviam duas formas de ele importar automaticamente via web service. Vou-vos só aqui mostrar agora também no PHC onde é que isso se faz. Portanto, uma das formas aqui no menu pessoal, mapas habituais, e depois aqui na opção de relatório único vamos produzir, e aqui tem a opção de importar tabelas. Portanto, se clicarmos aqui, com o PHC on ativo, ele vai ver se há tabelas novas e vai substituir as antigas pelas novas. Portanto, aqui respondemos que sim. Ele está a verificar todas as tabelas, ele dá-nos aqui informação do que está a fazer, se existe atualização ou não. Ele não me deu aqui mensagem de resposta, portanto, obviamente, à data ainda não há aqui nenhuma alteração. Isto é uma das formas e o utilizador, neste caso, tem que vir aqui clicar no botão. Outra das formas é aqui no menu Sistema, Parâmetros. Só utilizadores com permissão de administrador é que conseguem vir aqui aos parâmetros, portanto não estará disponível para todos os utilizadores. E agora aqui nos parâmetros há um que, se pesquisarmos por relatório, começamos ali a escrever. Okay. Há aqui um parâmetro no nó de pessoal e ordenados que se chama verifica se existem atualizações das tabelas de relatório único assim que entra na aplicação. E aqui em baixo, no valor da variável escolhida, este parâmetro tem que estar ativo. Ele estando ativo, o que é que acontece quando eu entro no PHC? Primeiro que tudo, tem que ser um utilizador que tenha licença de pessoal, portanto, os outros utilizadores não irá aparecer, portanto, utilizadores com acesso ao módulo pessoal, quando entrarem no PHC, ele vai sempre fazer esta verificação se existem atualizações das tabelas do relatório único. E a informação que ele dá é igual à informação que estávamos agora a ver na importação, lá pela opção dos mapas. Portanto, ele vai fazer aquela verificação se existem alterações ou não.
Pronto, isto fazendo só aqui um parênteses do tema inicial que estávamos a falar, como é que o PHC atualiza essas tabelas. Portanto, atualmente não é necessária a nossa intervenção técnica nesse sentido. Com o licenciamento PHC-ON, vocês são autónomos de terem as tabelas atualizadas, logo sejam disponibilizadas. Então vamos aqui aos mapas habituais e vamos testar a produção de um relatório único. Vamos aqui a relatório único, produzir. Aqui deveremos identificar o ano para o relatório. Portanto, vamos fazer para 2019. Número de meses de atividade da empresa. E aqui abaixo vão aparecer então listados todos os anexos que temos estado a falar. Poderemos efetivamente produzir todos em conjunto, poderemos produzir anexos em separado ou podemos só produzir os anexos que queremos. Além disto, temos sempre uma opção aqui nos filtros que nos permite filtrar por alguma coisa que consideremos necessário. Senão, ele não irá fazer, obviamente, nenhum filtro e tudo o que encontrar dados para colocar nos anexos relativamente a este ano, ele vai colocar. Portanto, aqui temos todos os anexos selecionados, vamos avançar. Logo, a primeira pergunta que ele me faz, porque eu tenho o anexo E das greves selecionado, é que não existem greves introduzidas para o ano selecionado. Se eu pretendo introduzir agora as greves, aqui tenho duas hipóteses. Se eu responder que não, vou avançar na produção do relatório único, com o anexo com a informação vazia, portanto, sem greves. Portanto, se vocês não tiverem greves, podem na mesma aqui enviar esse anexo com a resposta de não. Responderíamos não. Se respondermos que sim, ele vai nos perguntar aqui para eu identificar a informação da greve. Portanto, ali colocaríamos 2019, identificávamos o estabelecimento, o código da greve. Todas estas tabelas já existem de base no PHC. Portanto, aqui se viermos ver o código da greve, vão aqui aparecer todos os códigos de greves, com as respectivas data de início e data de fim. Depois aqui identificarmos a data da greve, número de trabalhadores que fizeram greve, aqui das horas e da duração. E ainda as reivindicações, o que é que eles reivindicaram? Por exemplo, um aumento salarial, por exemplo, é um dos motivos que aparece aqui na reivindicação. Isto vai ler também uma tabela que existe aqui no menu de tabelas pessoal, que é parte das reivindicações de greve. E depois o resultado da greve, se deu em alguma coisa ou não. Portanto, isto é respondendo que sim à greve. Se respondermos que não, vamos avançar com a produção. Eu vou aqui produzir, ora, RU 2019 webinar. Vou dar o OK. E ele está então a produzir o meu relatório único. Detectou que tem aqui alguns erros. Se eu desejo continuar ou não. Se eu disser que não, ele cancela-me a produção do ficheiro. Se eu disser que sim, ele avança na produção, mas mostra-me na mesma os erros para eu posteriormente poder ir corrigi-los. Eu vou dizer aqui que desejo continuar. E ele diz-me então que o ficheiro foi corretamente criado no ambiente de trabalho com este nome. Dou aqui o OK. Ele pergunta-me se eu quero ver uma lista com erros nos cálculos dos anexos. Eu quero ver que é para poder ir corrigir, para que isto não se volte a repetir. Então vou dizer que sim. E depois nos erros de validação ele vai dando aqui erros por anexo. Então tenho aqui erros de validação para o anexo 0. Então para o anexo 0 ele está-me a detectar capital social vazio, portanto não está preenchido, foi uma das coisas que vimos agora na ficha completa da empresa. Volume de negócios do ano de referência não está preenchido, também estava vazio. Foi aquela parte que vimos no balanço social, aquele menuzinho na ficha completa da empresa.
E depois, funcionário número 21 tem faltas que não foram classificadas para o relatório único. A tal situação que eu falei aqui de terem faltas sem classificação para relatório único no que dizem respeito ao anexo 0, naquela parte das horas remuneradas ou não remuneradas. Portanto, isto são os erros que ele está a dar aqui para o anexo 0. Depois, se eu der o OK, se houver erros em mais algum anexo, ele vai então para os erros do anexo seguinte. Então, estamos neste momento a ver erros de validação para o anexo A. Aqui temos o campo Código de Natureza Jurídica, outro dos campos que está na ficha completa da empresa. Temos aqui um erro do NIS inválido num funcionário. Aqui podem-se colocar então duas questões. Será que ele está mal na ficha do funcionário? Ou que ele na ficha do funcionário até está bem e eu é que há a pergunta de atualizar nos recibos, não atualizei nos recibos. Pronto, já lá vamos confirmar. Depois, no mesmo funcionário não tem a data de nascimento e no mesmo funcionário não tem a situação profissional preenchida. Depois está aqui outro funcionário que ele diz que não vai incluir porque não tem número de beneficiário preenchido. Pronto, isto são as validações que ele está a dar no anexo A. Se eu der o OK, vamos ver se nos dá mais algum erro. Então temos erros de validação para o anexo B. O funcionário número 21 não tem um motivo de entrada preenchido. Aqui pode-se colocar novamente a questão, pode não estar preenchido na ficha do funcionário ou pode não ter sido lançado na tabela de cadastro. E então, para efeitos de relatório único, não está preenchido. Vamos ver se temos aqui mais algum erro. Anexo E, não existem greves para o ano selecionado. Ok, tudo bem, vamos entregar o anexo sem greves. Pronto, e de momento não nos apareceu aqui mais nenhum erro, mas vamos de qualquer forma rever as tabelas que falámos. Portanto, aqui voltando à ficha completa da empresa. Código de Natureza Jurídica, vamos aqui preencher. Capital Social, vamos preencher. Depois, o que é que temos mais aqui para preencher? Ali no balanço social relatório único, faltava também lá alguma informação. Faltava então o volume de negócios. Vamos então preencher. Estou aqui a colocar valores fictícios, obviamente. Pronto, na ficha completa da empresa, não me recordo que faltasse mais nada. Se faltar, ele também dará a informação. Depois, no menu de pessoal, o que é que tínhamos aqui? Primeiro de tudo, tínhamos um problema aqui nas faltas, no funcionário número 21. Vamos aqui ver, horas extras e faltas de funcionários, era o número 21. Pronto, é uma única falta que temos aqui, portanto, no mês 10. E a classificação para o relatório único está vazia. Hipóteses que temos aqui, efetivamente, preencher nos registros de falta esta classificação ou ir à raiz do problema, que é ao tipo de falta que não tem essa informação preenchida. Portanto, como é que vamos aqui ao tipo de falta? Botão direito do rato aqui em cima, no tipo de falta, e ele abriu-nos a tabela, ou então em tabelas pessoal, tabelas de tipos de faltas. Agora vamos nos posicionar na falta dia justificada, que é esta, e vamos aqui à classificação para relatório único. E vamos aqui colocar por acidente de trabalho. Por exemplo, vamos gravar. Pronto, tenho ali um código efetivamente mal colocado, mas para âmbito aqui do nosso exemplo, vamos preencher aqui
diretamente. Ok, pronto. Neste momento tenho a minha falta já com a classificação para o relatório único. Portanto, é um erro a menos que irá aparecer. Depois, que outros erros e que outros locais então é que falamos? Fichas de funcionários. Parte tudo daqui. E parte daqui para outras tabelas. Portanto, outro dos erros que deu foi no funcionário número 14. Funcionário número 14 dava aqui problemas com o número de beneficiário. Neste caso não está mesmo preenchido. Vamos colocar aqui o número de beneficiário, por exemplo, e vamos gravar. Vou dar-me a informação que faltam dados para a produção do relatório único. Se pretendemos ver quais são, eu digo que sim. Ok, tenho também a data de nascimento e a situação profissional não preenchida. Então, como eu preenchi agora o número do beneficiário, isto é uma das perguntas mais frequentes que vos aparecem nas fichas de funcionários quando vão alterar alguma informação. Portanto, se queremos atualizar nos respectivos recibos, aqui dizer sempre que sim, que é para este número que eu coloquei ir calhar nos recibos. Se eu disser que não, não vai para os recibos e não sai no relatório único. Então, vou dizer que sim. Vou dizer a partir de quando? Estou a produzir de 2019, basta-me pôr a partir de 1 de 1 de 2019. Ou se quiserem atualizar desde sempre, coloquem uma data bastante antiga e ele vai atualizar desde sempre e ficam com essa informação para todos os recibos de vencimento deste funcionário. Digo ok, e ele viu que este funcionário desde aquela data tinha 16 recibos emitidos. Portanto, este erro também fica salvaguardado que está neste momento corrigido. Depois outra informação pode dar ali, estava a dar como erro, era a data de nascimento, por exemplo. Vamos pôr aqui data de nascimento. Outra informação, situação profissional. Como eu preenchi a data de nascimento, ele fez-me a mesma pergunta, ou seja, é mais um campo que existe nos recibos de vencimento. Quero atualizar também. Portanto, atualizou a data de nascimento deste funcionário em 16 recibos. Outro erro que ele está a dar é aqui no separador classificação a situação profissional que está vazia. Então, vamos colocar aqui, trabalhador por conta de outrem, fica preenchido. A mesma pergunta, dizemos que sim, ok. Aqui neste separador classificação tem uma série de informação que tem que salvaguardar, que preenchem sempre. Categoria profissional, profissão, habilitações, a tal situação profissional, IRCT, aplicabilidade IRCT, regime de duração de trabalho, portanto, tudo isto sai no relatório único. Depois, aqui também, na parte do historial, salvaguardarmos que é preenchida também a informação de início de contrato, motivo de entrada, tipo de contrato. Se ele entrou em 2019, isto tem que estar no anexo B das entradas e saídas. Portanto, esta informação tem que estar preenchida. E se ele saiu em 2019, a mesma coisa. Temos que preencher aqui a data de saída e o motivo de saída. Portanto, isso foi outro dos erros que nos estava a dar. Creio que no funcionário 21, que entrou em 2019 e não tem o motivo de entrada preenchido. Portanto, vamos preencher também o motivo de entrada. Vamos gravar. Este motivo de entrada não nos fez a pergunta se queremos lançar no cadastro. Porquê? Porque a pergunta é feita aqui pelo início de contrato. Vamos fazer esse teste. Se eu mudar aqui o dia e gravar, ele vai-me então lançar a pergunta se eu quero que isto fique lançado no cadastro do balanço social e eu aqui tenho que responder sempre que sim.
Não tem que preencher nada, já aqui está tudo. A informação para o relatório único, para o anexo B que vai, é esta. Houve a entrada da Isabel em 2019 com este motivo de entrada. Portanto, é a partir daqui que esta informação é disponibilizada. Portanto, aqui vimos até agora a ficha completa da empresa, ficha de funcionário, como é que os dados que alteramos na ficha de funcionário afetam, neste caso, os recibos de vencimento e os dados de cadastro e de balanço social. Vimos também a parte da greve. Vamos agora ver como é que fazemos aqui para o anexo F, que é o outro anexo que conseguimos produzir com o módulo de pessoal. Então, com o anexo F, ele vai ler a duas tabelas, tabela de outros profissionais e recibos de outros rendimentos. Portanto, para ele vos sair, para conseguirem produzir o anexo com a informação extraída do PHC, tem que lançar dados nestes dois locais. Primeiro que tudo, tem que criar aqui o outro profissional, ou seja, ele prestou-vos alguma prestação de serviço, esta pessoa, o António da Silva, e há aqui informação neste separador de relatório único que tem que estar preenchida. Portanto, isto é a primeira coisa, ter aqui o outro profissional preenchido e neste separador ter o regime preenchido, o NIS da Segurança Social, que tipo de prestador é e qual é o código aqui, o CAI, neste caso. Além de termos, então, o outro profissional aqui criado com esta informação preenchida, no recibo que for aqui lançado, temos que ter também a informação do relatório único. Portanto, aqui no menu de pessoal, recibos de outros rendimentos, temos que ter aqui a informação também do relatório único. Portanto, em todos os recibos que eu tiver aqui para o António Silva em 2019, vou ver se tenho aqui mais algum. Ok, é só este. Tenho que, na parte do relatório único, preencher a data de início de prestação de serviço e a data de fim de prestação de serviço. E o número de horas afetas à atividade. Portanto, isto são os campos que tenho que preencher para o anexo C me sair correto. C não, peço desculpa, F, me sair corretamente preenchido. Depois disto, vamos então, agora sim, para o anexo C, da parte da formação, disponível no módulo de recursos humanos e, obviamente, que se produz aqui também nos mapas habituais. Portanto, aqui, para o anexo da formação, o que é necessário salvaguardarmos? Portanto, tínhamos visto na apresentação, temos que ter 3 tabelas preenchidas. Primeiro que tudo, o colaborador, aqui preenchido. Portanto, aqui no nosso funcionário Luís Guilherme, no separador de relatório único, têm que preencher, por caso de ele ter tido formação profissional no ano 2019, tem que estar aqui essa informação preenchida. Portanto, aqui ano 2019 e aqui a informação se frequentou formação profissional. Portanto, uma destas 4 opções. Vamos gravar. Isto é o primeiro dado que temos que ter aqui para produzir o anexo da formação. Depois, outra informação que temos que preencher, temos que criar a ação de formação. A ação ou ações, portanto, todas as ações que decorreram no ano em que estamos a produzir, a que o relatório diz referência. Ações de formação, criar uma ação de formação. Aqui, obviamente, data inicial e data final, carga horária. Aqui no separador relatório único, toda esta informação vai para o relatório único. A área de educação, modalidade,
tipo de horário, tipo de entidade, nível de qualificação, iniciativa, certificados e no período de referência se frequentaram formação profissional correspondente a um direito adquirido. Portanto, todas estas tabelas também vêm disponíveis no PHC para quando criamos a ação de formação conseguirmos preencher estes dados. Por fim, para este anexo, temos que dizer quem é que teve esta ação de formação. De todos os colaboradores que temos no nosso PHC, quem é que teve esta ação de formação. Portanto, existe uma terceira tabela que é de formandos, onde nós, a partir deste botão, vamos inseri-los, associá-los a estas ações de formação. E aqui vamos então dizer que o Luís Guilherme esteve presente na formação de liderança de equipas de trabalho e que teve 16 horas de presença e os restantes dados respeitantes à formação. Iniciativa da formação, se teve ou não certificado de formação e o período de referência de formação. Portanto, estes são os dados para conseguirmos produzir o anexo C da formação. Por fim, para produzirmos o anexo D do módulo SHST, o que é que temos que salvaguardar? Novamente, dados da ficha completa da empresa, que são essencialmente os mesmos que utilizamos para o anexo 0, e também informação preenchida no relatório da SHST. Esta informação no relatório é essencialmente alimentada pelos registros anteriormente aqui feitos. Portanto, todos os exames feitos, são periódicos, de admissão, ocasionais, acidentes de trabalho, registros de doenças profissionais, portanto, todos estes registros que vamos dando ao longo do ano vão depois aqui refletir-se no relatório dessa HST. Aqui neste relatório dessa HST, temos aqui as informações do estabelecimento, aqui o ano a que diz respeito, dados da entidade empregadora, dados do estabelecimento, aqui o número de trabalhadores afetos, e temos aqui uma opção de recolha de dados, que é esta opção que nos faz toda essa informação que vamos lançando ao longo do ano, dos exames, dos acidentes de trabalho, virem parar aqui. Portanto, com essa recolha, vem tudo ter aqui este relatório e depois com este relatório conseguimos então produzir o anexo D. Portanto, aqui pegando no exemplo, acidentes de trabalho, ocorreram acidentes de trabalho no tempo de trabalho e temos aqui o registro de um acidente de trabalho. A mesma coisa, por exemplo, com os exames, aqui na opçãozinha de baixo, temos aqui toda a informação de dados de informação de consulta, formação, atividades de saúde, que a questão então dos exames, foram realizados exames de admissão periódicos ou ocasionais, portanto, se eu registrar aqui os exames no módulo, vão aparecer aqui e, consequentemente, vão aparecer no anexo D do relatório único. Pronto, isto é toda a informação que nós temos que ir preenchendo ao longo do ano de trabalho para depois conseguirmos produzir o relatório único corretamente. Com esta informação toda preenchida, estamos aptos a ir então produzir o nosso relatório único. Vamos aqui fazer produzir. Vamos fazer todos os anexos e vamos avançar. Vamos aqui então produzir. Vamos ver se ele nos dá algum erro. Ok, portanto já está produzido o nosso relatório único. Não nos deu qualquer erro. Estávamos aptos a ir abri-lo no aplicativo. O aplicativo que eu tenho aqui ainda é o do ano anterior.
Se eu for aqui então selecionar o relatório, ele vai-me então aqui abrir todos os anexos. Ficheiro aberto com sucesso. Portanto, tenho aqui todos os anexos atualmente. Se eu vier a cada um deles, estará sem erros atualmente. Quadro de pessoal, a mesma coisa. Anexo B, entradas e saídas. Ok. Anexo C, aqui o anexo da formação. Aquela formação que estávamos também a ver. Também está correto. Anexo D, que relativamente ao módulo SHST. Também aqui todos os quadros com a informação preenchida. Vamos validar aqui também, está corretamente preenchido. Anexo E das greves, a mesma coisa. E por fim, aqui o anexo F, onde tínhamos uma prestação de serviço de um outro profissional, aqui do António da Silva. Ok, portanto também corretamente preenchido, sem qualquer tipo de erro. Portanto, esta informação que estivemos aqui a ver foi essencialmente a informação que temos que preencher para salvaguardar que sai tudo correto no momento em que produzimos e no momento em que validamos o relatório único. Dou assim por terminada esta parte do relatório único. Espero que tenha sido esclarecedora. Estou disponível para responder às vossas questões. Passo aqui a palavra também ao Gustavo. Muito bem, Mónica, obrigado. Foi bastante produtivo, pelo menos na minha opinião. Eu gostei bastante da tua apresentação. Obrigada. Aproveitamos e respondemos aqui algumas questões também que nos colocaram. Eventualmente podemos dar aqui fazer aqui um pequeno compasso de espera, a ver se alguém quererá colocar mais alguma questão, ou estamos disponíveis efetivamente para responder a essas questões, desde que nos enviem um e-mail para formação@trigenius.pt. Eu vou colocar inclusive um pequeno botão aí na vossa área. Vocês vão verificar que existe um botão em que podem clicar e ver que de facto salta para a zona de inscrição dos webinars. Vou já deixar aí visível. Façam o mesmo para as dúvidas, como eu estava a referir, coloquem o e-mail para esta caixa de correio, formação@trigenius.pt. Vamos com todo o gosto responder às vossas questões, ou pelo menos tentar. Obviamente pode haver alguma questão que não consiga passar bem a mensagem para o nosso lado, mas podemos entrar em contato, estamos disponíveis para isso. E reforçando aquilo que a Mónica disse, efetivamente, muito obrigado por assistirem e esperemos que tenham ido ao encontro daquilo que vocês estavam à espera. Esperamos ter correspondido às vossas expectativas. Ok? Mónica, vamos deixar então aqui a sessão aberta durante um minutinho talvez, para se quiserem aproveitar para colocar alguma questão, estejam à vontade. Estamos cá para vos ajudar, como é óbvio, no dia-a-dia, vocês já sabem disso, e neste webinar exatamente a mesma coisa. Ok? Muito obrigado uma vez mais. Até já. Obrigada. Até já. Obrigado. Até já.